O presidente da Câmara, Arthur Lira, repreendeu publicamente o deputado Nicolas Ferreira, que colocou uma peruca e fez um discurso, segundo a oposição, transfóbico no plenário, fazendo ataques a mulheres trans no Dia Internacional da Mulher. Em postagem no Twitter, Lira disse que a Câmara não é palco para exibicionismo e muito menos discursos preconceituosos. Aspas, não admitirei desrespeito contra ninguém. O deputado Nicolas Ferreira merece minha reprimenda pública por sua atitude. A todas e todos que se sentiram ofendidos e ofendidas, minha solidariedade. Fecho aspas. Para quem não viu o vídeo de Nicolas Ferreira, tá aí. Cadê o vídeo? Tá aí. Posso falar? Tem um vereador que foi... Já pode? Que eu não poderia falar porque eu não estava no meu local de fala. Então solucionei esse problema aqui, ó. Hoje, eu me sinto mulher, deputada Nicole. E eu tenho algo muito interessante aqui para poder falar. As mulheres estão perdendo o seu espaço para homens que se sentem mulheres. Para vocês terem ideia do perigo de tudo isso, vocês podem perguntar, qual que é o perigo disso, deputada Nicole? Eu respondo. Sabe por quê? Porque eles estão querendo colocar uma imposição de uma realidade que não é a realidade. Eu, por exemplo, posso ir para a cadeia, deputado, caso eu seja condenado por transfobia. Bom, é claro, tem lá a sua mensagem, tem lá a sua indignação, mas para que a peruca? E outra, o Brasil está passando por um problema bastante sério, mas não sou eu que vou dizer, né? A bancada do PSOL ingressou, né, com um pedido, né, pode subir o TP. Além disso, a bancada do PSOL ingressou com uma notícia crime no STF contra Nicolas Ferreira, tá por transfobia. Eu acho que seja transfóbico. Na minha opinião de advogado, de professor, isso para mim é só estupidez. Né? Não é transfobia, mas é estupidez. Mas vamos começar. Como é que agiu Nicolas Ferreira, na sua opinião, doutor Renato? Agiu com quebra de decoro parlamentar. Exatamente isso. E não é só no âmbito federal. Nós temos vereadores, tem um caso de um vereador no interior de São Paulo que, abre aspas, disse assim, depressão é coisa de viado. Falou isso numa rádio e teve o mandato cassado. Então, evidentemente que esse tipo de discurso, no momento que nós vivemos hoje no Brasil, ele não contempla, ele não é de direita, ele não é de esquerda, ele é, como disse o Pavinato, uma estupidez. E merece toda a repressão por parte não só do presidente, quanto pode ter, pelos seus próprios pares, o mandato cassado. É lamentável. Deputado mais votado do estado de Minas Gerais, do Brasil, fazendo isso do Brasil, maior quórum, tendo um comportamento desse infantil, indelicado, inapropriado para a dignidade de um cargo de deputado federal, que é o que se espera. E aí, Rodolfo Maris, o que você achou como um conhecido aí influenciador, entusiasta da direita? Pavinato, eu falei isso na terça-feira e vou falar mais uma vez. Vocês da direita agora podem me metralhar. Além de eu ser um cristão e eu conservo meus valores como um cara de direita que sou, isso não quer dizer que o cara da esquerda não seja, tá? Mas mediante ao mundo atual, fica mais fácil me comunicar dessa forma. Eu trabalho com a internet, eu tenho um podcast, eu vivo o mundo da internet. E o Nicolas, ele começa a cometer um erro que o Bolsonaro cometeu no mandato dele, falando um monte de asneira e não se comunicando, tendo uma péssima oratória. E isso acontece porque, de fato, ele é um menino. E quando a gente tem essa idade, essa imaturidade, a gente se cerca de idiotas do nosso lado. E antes de você se sentir um fracassado, certifique-se que você não está rodeado de idiotas. O que falta para ele e o que faltou foi bom senso, respeito, ponderamento das suas palavras e, principalmente, sabe, conversar com as pessoas sobre o discurso que ele quer fazer. Ele talvez tenha sido picado pelo bichinho do poder, onde ele foi o deputado mais eleito do Brasil no ano passado e talvez está subindo um pouco, a soberba deve estar subindo um pouco para a cabeça dele, mas eu creio que ele é um menino e ele vai aprender, tomando essas porradas da vida. E tomara que ele seja punido por isso, porque o que ele fez, cara, num Brasil tão judiado, num Brasil tão,
sabe, judiado de todas as formas, eu digo, tá? Vem um menino que teve mais de 3 milhões de votos, se eu não me engano, e fala isso que ele falou, cara, é lamentável. Lógico, tem uma parte da direita que tá adorando o que ele falou. Parabéns, Nicolas, eu estou com você. Parabéns, Nicolas, eu estou com você, que não sei o quê. Mas são pessoas que não levantam do sofá, são pessoas que falam do PL, falam da direita e não tomaram nem a vacina. São pessoas que nunca acompanharam uma manifestação. São pessoas que nem votaram no Nicolas e estão levantando a bandeira. Parabéns, Nicolas, você foi e falou por nós. Não existe isso. O que ele falou é um crime, é uma barbárie, é uma coisa de menino, sem sentido, sem direção nenhuma. Se cerque de pessoas, Nicolas. Você que está nos assistindo em casa, se cerque de pessoas que vão te influenciar. Aí as pessoas vão lá no chat lá e me detonam. Esse cara grandão aí, bombadão, não sabe o que fala. Mas olha essa mesa. Eu estou cercado de pessoas que me ensinam todos os dias sobre política, sobre humanidade, sobre diferenças religiosas, sobre diferenças sexuais. Tenho do meu lado aqui, ó, Pavinato, meu amigo homossexual. Não é um cristão. E tá aqui, ó, um dos meus melhores amigos. A gente tem que respeitar a diversidade. A gente tem que respeitar a opinião dos outros. Ele não vive mais na década de 90, onde as pessoas são veladas, ficam no armário. Eu sou marciano. Eu sou marciano, eu vim de Marte. Eu vou tirar aqui agora a minha máscara, vocês vão ver a minha tez verde, os meus olhos vermelhos. Eu sou o facsímile do ET de Varginha. Onde eu quero chegar? Quero chegar com tudo isso, Pavinato, que o que a gente espera de um deputado que é cotado no futuro como um futuro presidente. E eu não estou falando besteira. Um pouco mais de empatia pelas pessoas. Agora, você sabe que aí depois não sai a CPI, porque a esquerda está lá, está trabalhando, velho. Eles estão lá, ó. Aí não saiu a CPI. O governo foi tão ruim. E a direita fez o quê? Ela vestiu uma peruca, cabeça. Exatamente. E aí? Que consequências isso pode trazer? Bom, em primeiro lugar, me dirigi ao Nicolas, que esse vídeo chegue a ele. Meu filho, os dias ainda não sabem que só os anos conhecem. Não se exponha. Você é muito mais do que isso. E quando você tá com peruca, essa frase faz mais sentido ainda, cabeça. É, né? Você, na verdade, poderia ter se aconselhado com outras pessoas mais velhas. Você achou que teve uma grande tirada, que foi uma sacada genial. Esse pessoal que te estimula a fazer esse tipo de loucura não quer o seu bem. E na hora do perigo, você vai ficar sozinho. Então, reflita, porque você tem um grande futuro pela frente. Foi um ato de maturidade, a gente erra, nós somos humanos, e você tem como se recuperar desse ato. Segundo, não houve crime. Ele está coberto pela imunidade parlamentar. Ele expressou uma opinião, eu diria, muito infeliz, imatura, fez uma gracinha ali. A tribuna não é local de gracejos, mas você está coberto pela imunidade material. Os deputados não cometem crimes. No meu livro eu defendo que é um fato atípico. Não cometem crime por suas opiniões. Portanto, não existe crime. Segundo, o que a lei do racismo diz é praticar discriminação e não menciona por orientação sexual. O Supremo Tribunal Federal é que, numa decisão histórica, acrescentou também a homofobia. Embora, pelo mérito, seja digna de todos os encômios e aplausos, de acordo com a nossa Constituição, o juiz não cria crime. Quem cria crime é a lei, não há crime sem lei que o defina. No entanto, você poderia, em tese, se expor, mas eu acho que não chegou ao ponto de praticar uma discriminação. Foi uma deselegância. Eu vou concordar aqui com tanto com o Maris, que falou muito bem, quanto com o nosso jurista aqui, o Thiago Pavinato. Foi uma estupidez, não um crime. Mas não é Não é crime ser estúpido. Não é para caçar o mandato. Isso não é para caçar o mandato. O mandato não pode ser, numa democracia, não pode ser algo tão frágil assim. Não dá para comparar isso com o que o Renato Ribeiro disse com relação ao vereador. Ou seja, aquele vereador é um imbecil completo. A quebra de decoro é fluida. Acontece ambas as partes. Esse é o problema. Mas a quebra de decoro é matéria interna corporis. Quebra de decoro não é matéria que chega ao judiciário. Cabe à própria Câmara decidir se houve quebra de decoro ou não. E com certeza, com a reprimenda que foi dada pelo presidente da Câmara, acho que a questão ficou nisso aí. E, Nicolas, o constrangimento que você está passando já foi uma grande lição. Tem milhões de brasileiros, né, professor Marcelo? Milhões de brasileiros que contam
com uma atuação brilhante dele? Olha, eu vou colocar o meu posicionamento. Inicialmente, eu combato a homofobia. Ponto final. Significa que o que eu vou falar aqui não tem nada a ver com o meu posicionamento pessoal. Vamos verificar aquilo que se espera do Nicolas Ferreira. Ele é um jovem brilhante, inteligentíssimo, mas todas as pessoas brilhantes e inteligentes cometem atos estúpidos. Vamos pegar o ato dele em si. Em princípio, eu creio que é o artigo 53, nós temos 3 juristas aqui. Artigo 53. Da imunidade 53? Sim, é o artigo 53, ali está dito quaisquer. Não se pode, em hipótese alguma, retirar do parlamentar o direito de fazer a única coisa para a qual ele existe: falar. Ele tem que falar. Não se pode retirar, por mais estúpido que ele seja, ou por mais estúpido que ele possa ter sido pela forma como falou. Nesse sentido, se porventura houver uma quebra de decoro parlamentar, não cabe a nós, sociedade, nem ao judiciário, nem ao executivo. Cabe ao próprio parlamento julgar se o decoro que ele apresentou ali não é adequado. Por qual razão? Porque o parlamento reflete um espírito do tempo e um espírito da época. Se aquele parlamento falar que não houve quebra de decoro, nós temos que aguentar. Onde que nós vamos bater nele, aqueles que não gostam dele? Daqui a 4 anos. Agora, ponto. Tem uma coisa, professor Marcelo, todo mundo está cobrando. Mas ninguém fala do conteúdo. O conteúdo foi o seguinte, né? Voltaram a falar daquela questão da mulher trans no esporte. Isso não é algo pacífico na ciência, porque a condição biológica de um homem hormonal que passa, faz a transição e adequa ao seu sexo para o feminino, né? Não se sabe se o hormônio, se o tratamento hormonal é capaz de equalizar, porque em disputas esportivas, por exemplo, você vai falar de luta feminina, né? Vamos imaginar o MMA de mulheres. É um barco. Isso não é uma questão fechada. Claro, você não pode falar que é transfobia. Não, claro. Nesse não. Nem claro tem. Que não. E eu não tenho nenhum isso problema. É uma discussão muito séria. Ali é mulher braba e boa de porrada. Eu não tenho nenhum problema. Transfobia e nem. Exatamente. Mulher braba e Por exemplo, você vai me pôr para brigar com a Graciane Barbosa. Você vai apanhar até não aguentar. Eu perco. Mas nem sempre é assim. Porque pode ser a Graciane Barbosa trans. Aí qualquer mulher vai... Então, é uma discussão séria. Sim. É uma discussão nova. Aí todo mundo fala, ninguém fala do conteúdo. Ué, poderíamos falar do conteúdo se Vossa Excelência não tivesse posto a peruca. Se o conteúdo é tão importante... Por que ele foi na forma, no teatro? a peruca? Sim. Por que ele apelou para a forma? A peruca caracterizou o deboche. Esse foi o erro dele. A peruca caracterizou o conteúdo como um ato de deboche. Foi chamado de Nicole ainda. Então, esse é o problema. Então, o conteúdo foi moldado pela forma. E ainda falam que eu não posso falar pro Gado. Ele corta para a oposição, para a esquerda, para o progressismo, dançar braçada, nadar de braçada. Porque ele fala, me dizem que eu não tenho lugar de fala. Não existe lugar de fala. E desrespeitou também as deputadas que queriam fazer uma fala séria, uma brincadeira. Não é local internacional não é local de brincadeira o Congresso. É um momento em que a gente vai ver o que o Nicolas Ferreira é, afinal de contas. Por qual razão? O Rodolfo trouxe uma questão que eu achei interessantíssima. Ele pode estar se cercando de estúpidos, para a questão da idade. Não, mas tem pessoas de mais idade, tem idosos e tem que se cercam de estúpidos também. O que nós temos que ver é que, de repente, ele não está cercado de estúpidos. Ele fez uma escolha estúpida, independentemente daquilo que falaram para ele. Então, nós vamos ver, ao longo deste mandato, se a Câmara não perder a paciência e falar assim, esse menino acha que é inteligente, ele é tolinho, porque a gente está querendo dar vaga para alguém. Quem é o suplente dele? Vamos derrubar agora. Tudo isso acontece. Aliás, isso me lembra muito. Tudo isso acontece. Com certeza. O primeiro caso de cassação, de quebra de decoro, é muito parecido com esse. Foi lá na época Vargas... Porque não existe nenhum jurista hoje no Brasil ainda que definiu exatamente o que é quebra de decoro. Até porque não existe. Não existe uma definição. É algo que torna indigno. Decoro existe assim, você vai contratar alguém para... Você tem um palácio, por exemplo. Aí tá com rachadura, tá um móvel, tá ruim. Aí você fala assim, olha para os seus amigos arquitetos, fala assim, quem pode me ajudar? Ele fala, eu decoro. Esse é o único decoro de Brasília. E esse caso é tão interessante, porque na era Vargas, o que aconteceu? Tinha um deputado do então estado da Guanabara
que esse camarada recebeu jornalistas em casa e, como faz muito calor no Rio de Janeiro, né, ele resolveu, só de cuecas, colocar a parte de cima do terno. Então, o gravata... Ele usou para a revista Cruzeiro de cueca. Não é porque estava calor. E os jornalistas tiraram a foto e publicaram a foto dele com o corpo todo. Isso, para a época, foi um escândalo. E ele acabou perdendo o mandato. De cassação por quebra de decoro foi, na era Vargas, um deputado que pousou para a revista O Cruzeiro usando cuecas, né, usando a parte de cima do costume e aquela, sabe aquela cueca zorba de elástico? Não era zorba, jornalista, samba canção. Era samba canção. Essa eu gosto que ela prende a camisa do terno, ela é mais... Mas os jornalistas tinham dito para ele que não, a gente só vai fotografá-lo daqui para cima e tudo mais. Aí já não. E ele caiu nessa. Aí eu já não sei. Aí é aquele Aí é fanfic. Aí o advogado que eu quero vocês me dão licença aqui, ó. Na foto da revista, tá de terno, ele tava assim, ó. Na foto da revista ele tava assim. Isso aí é fanfic. Quem é como na cintura pra fotografar? Agora, Tiago, eu vi a revista Cruzeiro, querido. Foi o que ele falou. Eu vi a revista. Ô, Tiago, eu vi a revista. O Renato é o advogado no inferno para defender os trabalhadores. Olha, eu vi a coisa boa. Tá? Aí eu me interesso muito. Perdeu o mandato. Eu me interesso muito. O fenômeno da rede social, eu me interesso muito pela opinião das pessoas. Às vezes eu fico bravo e tal, mas eu não me afeto. Você fala, nossa, você está bravo. Eu não me afeto, não. Eu me interesso, né? Eu sou um pesquisador acadêmico, então eu me interesso muito. Aí muita gente confunde as coisas e fala, logo você que faz tanta graça, que nem agora eu levantei, né? Por que ele não pode fazer? Porque eu sou um palhaço de circo. Eu sou um animador. Eu ganho dinheiro na iniciativa privada. Eu não sou um deputado. Isso aí. Quando você faz isso, você macula a instituição. E ainda mais quando você se diz um conservador, macular a instituição é um pecado capital. Para o conservador é... Ou não é conservador. Ô, Renato, eu quero falar sobre o Nicolas ainda, mas desculpa, Renato, pode falar. Eu só queria comentar essa questão do palhaço de circo, porque assim que foi eleito o Tiririca, Nossa, eu ia falar isso. eu trabalhava na Câmara dos Deputados e eu peguei o elevador com o deputado Tiririca no começo do mandato, né? Essas histórias tão longas. E o deputado... e o deputado falou assim... como dizia aqui eu não posso... Eu quero o clímax, eu quero o clímax. Eu quero falar do Nicolas. Mas ele falou uma coisa legal. Ele falou assim, aqui eu não posso ser palhaço. Então é exatamente isso que o... Porque aqui o palhaço é o povo. E aí, Rodolfo? Não, só para concluir meu raciocínio, deixar aberto para a mesa sobre o Nicolas, que ele é um menino que eu gosto muito. Ele já esteve aqui algumas vezes na Jovem Pan e sempre concede entrevista à Jovem Pan. Só que eu acho que ele foi muito infeliz ontem, no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, ele colocar aquela peruca. Eu estou tentando desenhar minha opinião para vocês que estão assistindo e não entenderam o meu comentário anterior, tá? Foi lamentável o que o Nicolas fez. Não liga, não. No Brasil ninguém entende nada, meu. Não, mas tudo bem. E quando eu falei da... já tá batendo em você. Eu não ligo pra bater. Só falando assim, que o Nicolas é um menino novo e ele tem que, de fato, se cercar... Você não liga pra bater, mas os outros olham pra você, liga pra apanhar, né, filho? Aí liga pra apanhar. Agora é o seguinte, uma questão interessante. O Marcelo Suano colocou bem. Da quebra do decoro e a cassação do mandato. Isso tem a ver com duas coisas. Primeiro, o deputado se colocar numa situação limítrofe de perigo. Ele está ali, está perto do perigo, está flertando com o perigo. E num momento ótimo também, né? Que não tá... Que ninguém da direita, assim, tá com marcação cerrada. Quase nada, quase nada. Então, ele se coloca, ele se põe numa situação limite. Agora, tem um segundo componente que é fundamental para a perda do mandato. Ele não ter base, ele não ter amigos, ele não ter companheiros. Eu vou lembrar o caso do deputado estadual Arthur Duval, que é o Mamãe Falei, que fez um comentário dizendo: na Ucrânia as mulheres são fáceis porque são pobres, que seria até um crime de discriminação racial por procedência nacional. Bem, ele disse isso. Ainda assim, o mandato dele poderia ter sido salvo se ele não estivesse antipatizado e irritado todos os deputados estaduais da Assembleia,
fazendo filmes na segunda de manhã, dizendo a Assembleia está vazia, quando se sabe que o expediente começa à tarde. Então, se você não tem uma base, não é o caso do Nicolas. O Nicolas vai ter uma base partidária, vai ter o pessoal que vai falar, amigo, se liga, você fica dando queixo para tomar soco, para tomar cruzado, não teve graça nenhuma, você achou que fez uma grande sacada, mas não teve graça e você correu o risco de perder o seu mandato. Se tiver sem base, ele chama a deputada Nicole e usa as bases. E passa uma base também no rosto, né? Ah, se é pra entrar na brincadeira. Se é pra entrar na farofa da GK... Já entra direto, já entra direto. Por que eu vou ficar de fora da farofa da GK? Bom...